Deixa eu botar para gravar. Gravando. Tá todo mundo vendo o slide, né? Então, gente, na última aula a gente falou um pouquinho sobre transporte de substâncias pela membrana plasmática, né? Vimos um pouquinho sobre os conceitos de solvente e soluto. Só lembrando a vocês que solvente é toda substância que vai dissolver o soluto. E o soluto é aquilo que será dissolvido. Como solvente universal, vamos ter a água. E soluto, qualquer substância que vá se dispersar pela água. Tá certo? A gente viu um pouquinho sobre as concentrações das substâncias. Vimos que existem concentrações hipertônicas, que tem muito soluto, hipotônicas, pouco soluto, e isotônicas com concentrações iguais, tá? Sempre a célula ela vai procurar equilibrar a concentração que tem nela com o meio externo celular, tá certo? Então, as substâncias que tem fora da célula têm que estar equilibradas com as substâncias que tem dentro da célula. Essa é a intenção da célula quando ela faz essa troca de substâncias. Tá certo? Tem que ter um equilíbrio hidroeletrolítico aí. Tá bom? E hoje a gente vai começar a falar sobre os tipos de transporte, né? Como eu falei a vocês, existem dois grandes grupos de transportes, que é o transporte passivo e o transporte ativo. Os transportes passivos, eles não gastam energia, tá certo? Uma coisa mais ativa gasta mais energia. Então, transporte passivo não gasta energia. Transporte ativo, ele gasta energia, certo? Então, como transporte passivo, a gente vai ter a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Vamos ver esses três processos. Eu acho que vocês lembram disso. E como transporte ativo, a gente vai ver a bomba de sódio e potássio. Certo? Lembrando que o transporte ele vai se caracterizar como passivo porque ele não gasta energia. E ele não gasta energia por quê? Porque esse transporte ele segue um padrão. Ele vai sempre ocorrer a favor de um gradiente de concentração. E o que é isso, professor? É quando uma substância ela tem o maior número de substância, por exemplo, ou dentro ou fora da célula, certo? E ela vai sair de onde tem mais para onde tem menos. Exemplo bem rápido. Se eu tenho muita glicose fora da célula e pouca glicose dentro da célula, então a glicose passa para dentro da célula para poder equilibrar as concentrações. O que tem dentro e o que tem fora tem que estar equilibrado. Tá? Isso é... Aí, como sai do maior para o menor, eu estou indo a favor do gradiente de concentração. Só que no transporte ativo vai acontecer o contrário. Vai sair de onde tem pouco para onde tem muito, certo? E aí ele está indo contra o gradiente de concentração. E esse processo ele vai gastar energia. Dúvidas? Não? Pronto. Então vamos lá. Primeiro transporte que a gente vai falar é a osmose. Acredito que vocês lembram bem da osmose e a gente fala muito. O que é a osmose, gente? A osmose é a movimentação de partículas de água, tá? Partículas dissolvente que vai passar pela membrana, tá certo? Então, osmose é o primeiro processo, não gasta energia e a movimentação é das partículas de água. Vamos ver, por exemplo, outro transporte, que é a difusão simples, onde a movimentação não é água, e sim o soluto, tá certo? É quase a mesma coisa da osmose. Só muda aqui. Na osmose, quem se movimenta é a água. E na difusão simples, por exemplo, quem se movimenta são as partículas de soluto. Então vamos lá. A água se movimenta livremente através da membrana, sempre do local de menor concentração de soluto para o local de maior concentração de soluto. Presta atenção aqui. Eu falei a vocês que todo transporte passivo ele vai de onde tem muito para onde tem pouco.
Ele vai a favor de um gradiente de concentração. Aqui ele falou o quê? Ó, a água se movimenta livremente através da membrana, sempre do local de menor para o maior. Mas veja só que coisa para vocês se ligarem. Ele fala menor concentração de soluto, tá certo? Mas a osmose não é a água que se movimenta? Então, aonde tem mais água, vai para onde tem menos água. Então, concentração de soluto é diferente de concentração de solvente. Tá certo? Então, vejam, nesse caso, o gradiente de concentração aqui vai ser da água, do solvente, e não do soluto. Tá certo? Então, de onde tem mais água, passa para onde tem menos água. Isso é a osmose. Tá? Só que aí eu posso falar esse conceito de uma forma diferente. Se eu for levar em consideração a concentração de soluto, o conceito muda. Aí fica menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto. Tá? Só que vai dar no mesmo, porque eu estou mexendo com a água. A água na osmose, ela sempre vai sair de onde tem mais água para onde tem menos água. Tá certo? E aí é a favor do gradiente de concentração, não gasta energia. Dúvidas? Dúvidas? Eu não tenho. Preciso que vocês falem, viu, gente? Não pense que caiu a Também não tenho internet, dúvida. que vocês não estão Não, sem ouvindo. Sem Então é dúvidas. interessante. Aí vocês vão entender isso melhor. Então vejam só. A pressão com que a água passa, a pressão com qual a água é forçada a atravessar a membrana é conhecida como pressão osmótica. E como é que acontece isso? Gente, imagine esse copo de água que a Islane Bruna está bebendo agora neste momento. Tá? É água. Tá certo? Se eu colocar algumas células dentro desse copo, vai se existir um tipo de osmose. Por quê? Toda célula ela tem uma concentração de substâncias. Tá certo? A água ela também tem uma outra concentração. Se essa concentração for maior ou menor, a gente pode dizer que as células vão sofrer osmose, certo? Só que aí as células elas podem se alterar devido ao nível de concentração. A gente vai entender tudo bem direitinho. Vejam só. Uma salada. Se eu jogo sal numa salada, 2 horas depois, o que é que acontece? Sal some. O sal vai se dissolver. O sal vai se dissolver. Tem certeza que é só isso? A salada vai murchar, eu acho, né? A salada vai murchar, vai ficar uma salada murcha, feia, horrenda, feito Laís. Aquela coisa murcha. Ô, professor, Oh, aí se a pessoa também não colocar sal, ela vai murchar também ou não? hã? Não, Se a pessoa também... não. Não, não vai murchar. Não entendi. Se a pessoa não colocar sal na verdura e Não, guardar ela ela dentro da não- geladeira, depois assim, de 2 horas ela vai murchar ou não? murcha, veja. Ela murcha, mas assim, com muito tempo depois. E ela não murcha muito. Entendeu? Porque ela vai murchar ali, por quê? Porque ela está entrando em decomposição. Certo? Agora, demora mais, demora bem mais. Tá certo? Agora, se você colocar sal, com 2 horas ela já está bem murcha. Porque é o que foi que aconteceu nesse caso? Eu joguei uma grande quantidade de soluto. Certo? Então, a água tinha mais água dentro da verdura ou fora? Dentro. E fora eu coloquei muito soluto. Então, quer dizer o quê? Que a água saiu, né, da verdura, vamos dizer assim, para poder equilibrar as concentrações, o que está dentro e o que está fora. Por isso que a verdura murchou. Certo? A mesma coisa, por exemplo, ocorre nas células sanguíneas. Preste atenção nessa imagem que está aí. Deixa eu pegar aqui um lápis. Vejam, por exemplo, aqui, essa imagem
essa imagem aqui. Vejam. Vejam só. Só para vocês verem, a bolinha azul são as moléculas de água, são as partículas de água. E a bolinha verde são as partículas de soluto. Lembra que eu estou falando de osmose? O que vai se movimentar, o que vai passar pela membrana é a água. O soluto não passa pela membrana. Certo? Aí vejam só. Nessa imagem aqui, eu tenho uma concentração isotônica. Ou seja, vocês estão vendo que eu coloquei uma célula sanguínea aí dentro desse pote de água. Tá vendo? Esse pote aí de uma solução qualquer. Então vejam que a célula ela está normalzinha, ela está igual como ela sempre foi. Então quer dizer, gente, que tanto a concentração de soluto dentro da célula está uma e fora dela está a mesma, certo? Então, por exemplo, se eu tenho nessa célula 1% de concentração de soluto, fora dela também está 1% de concentração de soluto. E aí eu tenho uma característica isotônica, certo? Não vai acontecer nada com essa célula porque, ó, tá igual as concentrações, certo? Isso é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai no hospital, que a gente toma soro fisiológico na veia. O nosso sangue, ele tem 0,9% de concentração de soluto, tá? Então, para que a gente tome um soro fisiológico e não aconteça nada, o soro fisiológico, ele também tem que ter a mesma concentração de soluto, 0,9%. Tá certo? Então, quando a gente vai e toma alguma coisa, e toma um soro, por exemplo, na veia, as concentrações estão iguais, então não acontece nada. Isso é o que eu chamo de solução isotônica. As células sanguíneas foram colocadas em uma solução isotônica. Então, beleza. Agora, diferente vai acontecer aqui. Por exemplo, vejam aqui, nessa imagem, em azul. Eu tenho agora algumas diferenças. Vejam só. Se por um acaso eu pego essa célula sanguínea e jogo ela numa solução, vocês sabem o que é uma solução, né? Uma mistura de solvente e soluto. Então vamos dizer que eu pego essa célula sanguínea e jogo ela numa solução de concentração de soluto muito grande, ou seja, eu coloco essa célula sanguínea numa solução hipertônica, tá? O que é que vai acontecer? Vejam, eu tenho muito soluto fora, no meio, na parte de fora, né? No meio externo da célula. E tenho pouco soluto dentro da célula. Então, o que é que vai acontecer? A água, ela vai sair de dentro da célula, certo? Para tentar equilibrar as concentrações de dentro e de fora. E se a água sai de dentro da célula, o que é que acontece? A célula murcha. Deu para compreender? Entenderam, gente? Eu entendi. Pronto. Aí vejam. Por exemplo, vocês... Celular chato do caramba. Vocês estão vendo que o que está se movimentando nesse caso é a água. Gente, se for alguém daqui do nono ano que esteja falando, parem. É alguém daqui? É não. Eu pensei que era. Deu para entender, gente, essa parte? Aí veja o contrário. Qual seria o contrário? E se a célula, por exemplo, for colocada em uma solução, que ela é uma solução com muito solvente e pouco soluto, uma solução hipotônica, o que é que acontece? Aí veja, a célula ela vai começar a absorver água, porque dentro da célula tem muito soluto, tá certo? Então, para equilibrar a concentração, o que é que vai acontecer? A água agora passa para dentro da célula. E se a água passa para dentro da célula, o que é que acontece? A célula aumenta de tamanho e ela pode romper a sua membrana, tá certo? Então, lembrem, o que é a osmose? A osmose, ela vai ser a movimentação das partículas de água pela membrana da célula, certo? Para tentar equilibrar as concentrações de dentro e de fora da célula. Essa é a função da osmose, é equilibrar a concentração.
E o que é que faz, por exemplo, a água se movimentar pela membrana? É o que a gente chama de pressão osmótica, certo? Então, uma determinada quantidade de soluto, certo? Ou dentro ou fora da célula, vai ser o suficiente para gerar uma pressão osmótica, para fazer com que a água passe pela membrana, para que as concentrações se equilibrem. Tá? Alguma dúvida? Isso é difícil, viu? Vocês disseram que vocês aprenderam de primeira, vocês estão errando. Me falem se tem dúvidas. E aí? Olha, povo sabido. Então, veja, só para terminar essa parte. A osmose ela não é influenciada pela natureza do soluto. Tá? Porque a gente vai ter, por exemplo, solutos de sódio, a gente vai ter glicose, a gente vai ter um hormônio, a gente vai ter uma vitamina, uma proteína, tudo isso pode ser soluto. Tá certo? Então, a osmose ela não se influencia pelo que é o soluto, tá? Mas sim pela quantidade, pelo número de partículas desse soluto na solução, certo? Então, a osmose ela não quer saber o que é o soluto, e sim a quantidade, se tem muito, se tem pouco, tá certo? Quando duas soluções contêm a mesma quantidade de partículas por unidade de volume, mesmo que não sejam do mesmo tipo, exerce a mesma pressão osmótica, logo são isotônicas. Tá? Então, ó, se dentro da célula ela tem uma mesma quantidade de soluto, de substâncias, que está fora da célula, eu vou ter uma pressão osmótica igual. Logo, eu vou ter um equilíbrio osmótico, certo? E eu vou ter uma solução isotônica a outra. Tá bom? Vejam aqui agora. Professor, o notebook de Camila desligou. Certo. Ela mandou avisar. Aí vejam. Quando se comparam soluções de concentrações diferentes, a que possui mais soluto e, portanto, maior pressão osmótica é chamada de hipertônica. E a de menor concentração de soluto e menor pressão osmótica é chamada de hipotônica. Tá? Aí vejam esse exemplo aí, para a gente comparar um pouquinho. Eu peguei um aquário, por exemplo, e coloquei uma membrana semipermeável. Lembram que é a membrana semipermeável? É aquela que só passa o solvente. O soluto ele não passa pela membrana. Tá? Então, eu só vou ter aí passagem da água. Tá certo? E aí, vejam. Deixa eu pegar um lápis aqui para ficar mais fácil. Desse lado aqui, vejam, eu tenho poucas partículas de soluto com relação a esse lado aqui. Tá? Então, do lado direito, eu tenho mais soluto. E do lado esquerdo, eu tenho menos soluto. Mas eu coloquei a quantidade de água igual. Aí, minutos depois, o que é que vai acontecer? Essa região essa região aqui, que tem mais soluto, ela vai gerar uma pressão osmótica e ela vai meio que puxar essa água, tá certo? E aí, algum tempo depois, vai estar desta forma. Ou seja, a água passa pela membrana, certo? O volume aqui, ó, desse lado, ele aumenta e o volume aqui diminui. E isso é a característica da osmose, tá certo? Por que isso aconteceu? Devido à pressão osmótica, tá? A água passou de um local de menor concentração de soluto para um local de maior concentração de soluto para equilibrar, tá certo? Vejam aí ó, o conceito. Menor concentração de soluto para maior concentração de soluto. É a mesma coisa de eu dizer maior concentração de solvente para menor concentração de solvente, tá? Então, se eu saio do maior para o menor,
não gasta energia. Lembrando que osmose é partículas de água, movimentação de água. Tá certo, gente? Vocês entenderam esse exemplo? Entenderam esse exemplo? Vou passar. Eu sei que muita gente não entendeu, mas paciência, né? Estou perguntando. Ó, vejam aqui, por exemplo, o exemplo que eu dei na célula sanguínea. Vejam só, a osmose pode provocar alterações no volume celular. Uma hemácia humana, ela é isotônica em relação a uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, que é a solução fisiológica. Então, o que eu falei a vocês, o soro fisiológico que a gente toma no hospital é 0,9% de soluto. A hemácia humana, o sangue humano, 0,9% de soluto. Então, de boa, isotônico, concentrações iguais. Perfeito. Se por um acaso essas hemácias forem colocadas em concentrações diferentes, elas podem mudar, tá? Então, vejam, como eu falei a vocês, se eu coloco uma hemácia em uma solução hipertônica a ela, com relação a ela, viu? Ó, uma solução hipertônica a ela, o que é que vai acontecer? A água vai sair de dentro da célula, tá? Para tentar equilibrar a concentração. Logo, ela vai murchar. Então, se eu coloco, por exemplo, o sangue é 0,9% de concentração. Se eu coloco esse sangue em uma solução de 2,9% de concentração, então, eu vou ter uma solução aí hipertônica à célula sanguínea. Tá? Então, se essa solução é hipertônica, a água sai de dentro da célula, a célula diminui de tamanho, o volume dela diminui e ela murcha. Tá certo? Na isotônica não acontece nada como vimos. E na hipotônica, como é que acontece, professor? Então vejam, se eu coloco uma célula sanguínea em uma solução hipotônica, a célula, tá? A água, ela vai passar agora para dentro da célula, a célula vai aumentar o seu tamanho e vai se romper, vai estourar, tá? Então, por exemplo, o sangue ele é 0,9% dissoluto. Se por um acaso eu coloco o sangue dentro de um copo de água, água destilada, que não tem concentração nenhuma, a concentração é zero. O que é que vai acontecer? Eu estou colocando a célula sanguínea, certo? Em um meio hipotônico, em uma solução hipotônica que não tem soluto. Aí, ó, a água passa para dentro da célula para tentar equilibrar, ó, essas concentrações. E aí a célula ela vai aumentar de tamanho e ela pode se romper. Isso é o que a gente chama de hemólise. No caso da célula sanguínea, tá? Hemólise, que é a quebra da célula sanguínea. Se por um acaso isso acontecer em um outro tipo de célula do corpo, aí já não é mais hemólise, é plasmólise, tá? Então uma célula grande, devido à entrada de água e rompida, eu vou dizer que essa célula está plasmolizada. Alguma dúvida? Tem dúvidas, amores? Então vejam aqui. Gráficos. É o que vai cair para vocês sobre isso. Além dos esquemas, conceitos, gráficos. Certo? Então, ó, a gente pode, em um gráfico, interpretar a osmose em algumas células. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber aqui o volume celular de acordo com o tempo em soluções hipotônica, isotônica e hipertônica. Tá certo? Então, para mim interpretar esse gráfico aqui é muito simples. Preste atenção. Conforme o tempo vai passando, o volume celular vai aumentando ou diminuindo de acordo com a solução que ele foi colocada. Então vejam aqui. A linha azul, certo? Ela vai corresponder à solução hipotônica. A solução hipotônica. Então, se por um acaso eu coloco uma célula sanguínea numa solução hipotônica, o que é que acontece, gente?
A célula muda de tamanho para maior. Veja, por que ela aumenta, Arthur? Ela enche, no caso. Porque entra muita. Eu acho que é porque entra muita. Entra muito Muito água. solvente, isso mesmo. Certo? Então, veja, se eu coloco a célula em uma solução hipotônica, certo? Com muita quantidade de solvente, o que é que vai acontecer? O volume celular aumenta, certo? Devido à grande entrada de água dentro dessa célula. Tá certo? Então, uma célula de volume muito grande, ela aumentou por conta que ela foi colocada numa solução hipotônica. Então, baixa quantidade de soluto, aumento do volume celular. Veja que é inversamente proporcional. Tá certo? Vamos ver agora essa daqui, que é a solução isotônica, essa laranjada. Essa é a mais fácil, né, gente? A solução isotônica, se eu colocar uma célula aqui, numa concentração isotônica, não acontece nada. Ela vai permanecer constante. Vejam como vocês estão vendo na reta. Tá certo? Não vai acontecer nada. A célula vai continuar sempre do mesmo jeito. Ela vai ter volume constante. Isotônico é o mais fácil. Tá? E o hipertônico, a solução hipertônica. Gente, no caso da solução hipertônica, errei. Não é isso que eu quero. Ó, no caso da solução hipertônica, ó, esse aqui em preto ou cinza, se eu colocar a célula numa solução que tem muito soluto, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai murchar. Ela vai murchar, logo o volume de célula dela diminui, certo? Então, ó, se eu coloquei a célula em uma solução com muito soluto, o volume diminui, certo? Ó, diminuiu o volume aqui, devido à saída de água da célula. Tá certo? Então, é assim que a gente interpreta os gráficos. Então, se eu coloco a célula em muito soluto, diminui o volume celular. Certo? Então, cuidado, que essas informações elas são inversamente proporcionais. Tá? Isso cai muito em vestibular dessa forma, em forma de gráficos, em forma de cálculo, de porcentagem. Então, vocês podem não se confundir, vocês não podem se confundir nisso, porque senão você pode saber fazer o cálculo, você pode saber fazer o que for, mas se confundir essas soluções, tudo está perdido. Alguma dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, né? Então eu vou passar. Ô, professor, já é 11h54. Já? Já. Ah, então terminou. Deixa eu só terminar isso aqui, para a gente terminar. Osmose na célula vegetal já não é mais conteúdo de vocês, é do primeiro ano. Certo? Então vamos lá. Gente, pressão osmótica, né, de uma solução, ela pode ser medida por um aparelho chamado osmômetro. No caso, esse aparelho a gente coloca, por exemplo, um tubo de vidro, que nesse tubo eu posso tampar com uma película aqui, tá certo? Aqui é a película. E aí, no tubo eu coloco uma solução salina, uma solução com uma concentração de soluto, no tubo de vidro, e no becker eu vou colocar apenas água, água destilada, pura. Aí quando eu faço isso, esse tubo ele é graduado. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ó, esse tubo ele é graduado, certo? Aí, como eu faço isso, o que é que vai acontecer? A água vai passar para cá e o volume desse tubo ele vai aumentar. E conforme ele aumenta, eu posso medir a pressão osmótica a partir dessa aparelhagem. Certo? A gente vai ver isso. A gente está vendo isso em biologia, né? Quando for no segundo ano do ensino médio, vocês vão ver isso em química. Aí é onde a gente entra nos cálculos biofísicos e fisicoquímicos. Tá? Então só é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Ô, professor, o senhor vai enviar esse slide para a sala? Vou. Ela não vai vir com nenhuma tarefinha, não, professor? Hã?
Aquela atividadezinha que o senhor passa? Não entendi, não. Ela não vai vir com uma atividadezinha, não é, que o senhor passa? Aquela lá que é de 20 e Vem, pouco. sempre eu boto atividade. Viu? Então, Tá tchau. me estranhando. Tchau.